Você provavelmente acha que dividir o apartamento com alguém estranho é só uma daquelas experiências ruins da faculdade, né? Pois é, mas o que aconteceu nos subúrbios de Sacramento no início da década de 70 vai muito além de uma convivência difícil ou de alguém que não lava a louça. Uma estudante encontrou a colega de quarto perfeita, alguém quieta e educada, mas que escondia um segredo biológico que o governo americano faria de tudo para manter enterrado. Tava tudo tranquilo na rotina dessas duas jovens, até que uma visita familiar mudou completamente o cenário e revelou o que realmente estava acontecendo ali dentro daquele apartamento. O que parecia ser apenas uma estudante tímida de óculos escuros era, na verdade, a peça central de um projeto militar secreto envolvendo seres que não são daqui. E quando a verdade apareceu, ela veio acompanhada de uma pele fria, olhos que não piscavam como os nossos e uma operação de limpeza que tentou apagar essa história da face da Terra. O contato imediato. A história começa com Marissa Luttrell, uma estudante universitária que tinha deficiência visual e achou que tinha tirado a sorte grande com a nova colega de quarto. A Rachel era a definição de discrição, falava de um jeito meio robótico e nunca tirava os óculos escuros, nem mesmo quando estava dentro do apartamento à noite. A rotina parecia seguir normal, até o dia que a Helen, mãe da Marissa, resolveu fazer uma visita e percebeu que tinha algo muito errado ali. Em um momento, quando a Helen foi ajudar a Rachel e tocou no braço dela, sentiu um negócio que fez o sangue gelar na hora, porque a pele da garota era fria, úmida e esponjosa, parecendo a estrutura de um cogumelo cru. Foi nesse momento de contato que os óculos escorregaram e a Helen viu olhos verdes enormes com pupilas verticais, confirmando que aquela criatura dividindo o quarto com a filha dela definitivamente não era humana. O começo no deserto. Mas para entender como a Rachel foi parar ali, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ir até as areias quentes do deserto de Nevada. Foi lá que o coronel Harry Naden, um oficial importante da Força Aérea, encontrou os destroços de uma nave desconhecida depois de um acidente feio. No meio daquela confusão de metal retorcido e fumaça, ele achou uma única sobrevivente, uma criatura híbrida que desafiava tudo o que a biologia conhecia até então. O Naden não tratou ela como prisioneira não, tá? Mas decidiu adotar a criatura, deu o nome de Rachel e assumiu a responsabilidade de criar e desenvolver aquele ser como se fosse parte da família. Só que isso não era apenas bondade não, tá? Era o início de uma operação chamada Projeto Humanização, algo muito maior e mais complexo do que qualquer um podia imaginar. O objetivo desse projeto secreto era bem ambicioso e, de certa forma, desesperado, porque a ideia era misturar genética extraterrestre com DNA humano para salvar uma espécie. Os seres conhecidos como Greys estavam enfrentando a extinção e precisavam de uma solução urgente porque tinham perdido a capacidade de se reproduzir naturalmente. Eles dependiam da gente para sobreviver, e a Rachel era o protótipo vivo dessa tentativa de fusão entre duas espécies. Ela foi integrada nesse programa e o coronel Naden ficava de olho em cada passo, garantindo que tudo saísse conforme o planejado pelos militares e pelos visitantes. A existência dela era a prova física de que o contato já tinha rolado e de que o plano para salvar a espécie deles estava rolando a todo vapor. Treinamento para a vida. Antes de soltarem a Rachel no mundo real, ela passou anos num treinamento pesado para aprender a se comportar como gente. Cada detalhe, desde o jeito de falar até como ela mexia o corpo, foi moldado para parecer humano e enganar quem olhasse de longe. Os tutores ficavam em cima o tempo todo, corrigindo qualquer falha que pudesse entregar que ela não era daqui, porque o disfarce precisava ser perfeito. A alimentação dela era outro ponto crítico, já que ela não conseguia comer comida normal e vivia à base de uma pasta verde nutritiva que vinha em caixas com um triângulo vermelho, que era a marca do programa.
Quando acharam que ela estava pronta, colocaram ela na faculdade com a Marissa, justamente porque a deficiência visual da Marissa garantia que as diferenças físicas da Rachel passassem batido. O que as duas não sabiam é que o coronel Nathan estava jogando um xadrez 4D com a vida delas e guardava um segredo pesado sobre a origem de ambas. A Ellen, mãe da Marissa, era na verdade a mãe biológica da Rachel, fruto de uma abdução que rolou lá em 1951. A Ellen tinha sido levada contra a vontade e passou por procedimentos reprodutivos com os alienígenas, o que fazia da Rachel e da Marissa meias irmãs de sangue. Colocar as duas juntas não foi sorte ou coincidência, tá? Foi um teste planejado para ver como o híbrido interagiria com a própria família humana. O governo queria saber se os laços de sangue falariam mais alto do que a programação alienígena e militar que a Rachel tinha recebido. A humanidade desperta. Com o tempo, a convivência com a Marissa e a Ellen começou a mudar a Rachel de um jeito que os cientistas não tinham previsto nos relatórios. Ela, que foi feita para ser uma observadora fria, começou a desenvolver sentimentos reais como empatia e amor, o que ia totalmente contra o que os criadores esperavam. Essa mudança interna foi tão forte que culminou num momento impressionante onde a Rachel usou habilidades inatas para curar a deficiência visual da Marissa. Esse ato não só devolveu a visão para a irmã, mas provou que a Rachel era muito mais do que um experimento de laboratório. A verdade sobre a origem dela foi mostrada para Ellen através de uma telepatia visual, onde a Rachel projetou imagens de tanques de clonagem e laboratórios estéreis direto na mente da mãe. A Rachel explicou que ela era a promessa cumprida pelos seres que levaram a Ellen anos atrás. Aquela história de que a criança voltaria com a aparência da mãe, mas com a natureza deles. A revelação mostrou que o plano envolvia gerações daquela família e que a Rachel era o elo vivo entre os dois mundos tentando se juntar. Ao contar a verdade e se conectar com a família, ela libertou a Ellen da dúvida que carregava há décadas, mas acabou selando o próprio destino. O desenvolvimento desses laços emocionais foi visto pelos militares como uma falha grave no sistema, porque uma híbrida capaz de amar a família humana era uma ameaça à segurança do projeto. A capacidade de sentir tornava ela imprevisível e difícil de controlar, o que colocava toda a operação em risco. O fim do experimento. A lealdade de Rachel tinha mudado de lado, saindo dos criadores e indo para a família humana. E isso foi considerado uma traição imperdoável pelo comando do projeto. Ela escolheu o amor e a fraternidade em vez da obediência cega que os alienígenas e os militares exigiam, e a resposta para isso foi rápida e brutal. Pouco tempo depois de curar a Marissa e contar a verdade para Ellen, a Rachel morreu em circunstâncias muito suspeitas que foram oficialmente registradas como uma queda de escada. Mas nos bastidores, a conversa era outra e diziam que ela tinha sido liquidada, que é o termo frio que eles usam para quando precisam se livrar de um ativo que virou problema. A morte dela serviu para proteger o segredo da operação e impedir que mais informações vazassem. Depois que ela se foi, começou um processo sistemático para apagar qualquer rastro de que ela tivesse existido algum dia. Todos os registros, documentos da faculdade, arquivos médicos, tudo sumiu como se a Rachel Nathan nunca tivesse pisado na Terra. Ela foi deletada da história oficial, sobrando apenas as memórias de quem conviveu com ela e sabia a verdade. O caso da Rachel não é o único e se encaixa perfeitamente nas teorias do pesquisador David Jacobs sobre um programa global de hibridização. Ele investigou isso por décadas e acredita que existe um esforço real para colocar esses seres no meio da sociedade sem que a gente perceba. Eles estão entre nós? Segundo Jacobs, o objetivo não é só criar seres misturados, mas chegar num nível onde eles sejam fisicamente idênticos a nós,
os chamados Hybrids. Esses seres poderiam andar na rua do seu lado sem levantar suspeita nenhuma, mas com uma diferença fundamental na lealdade. Enquanto parecem humanos por fora, a mente deles estaria conectada numa rede que prioriza a agenda alienígena acima da nossa. Os relatos que o Jacobs juntou mostram que esses híbridos estão sendo treinados para viver aqui, aprendendo coisas básicas como usar roupas e operar tecnologia. O objetivo seria um evento chamado A Tomada, onde a presença deles seria tão grande que o controle passaria para a mão deles de forma silenciosa e irreversível. A Helen Luttrell resolveu falar tudo o que sabia e documentou tudo no livro Os Olhos de Rachel, mantendo a história firme mesmo com todo mundo chamando ela de louca e com as ameaças que recebeu. Muita gente tenta dizer que são falsas memórias ou trauma, sabe? Mas a quantidade de detalhes e a coragem dela de falar sobre isso deixam aquela dúvida no ar, né? A história da Rachel serve como um aviso de que talvez a gente não esteja tão sozinho assim e que a visita pode já ter virado moradia permanente. Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra me dar aquela força, já sabe, né? Deixa o like e dá um hype que ajuda esse vídeo a chegar pra mais gente, beleza? E pra colar na nossa comunidade secreta lá no Discord com conteúdos exclusivos, é só se tornar membro. E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo. Então, até mais!